Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pedimos licença para entrarmos na sua casa, no seu lar, talvez aí no seu trabalho, porque hoje nós vamos trazer assim uma palavra inspiradora da parte de Deus. Cada um de nós, muitas vezes, sofremos algumas perdas, não é verdade, meus irmãos? Então, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, se você perdeu, assim, alguém ou alguma coisa. Às vezes a gente até perde, sabe, aquele estímulo da vida. Às vezes a gente perde a alegria, perde o sorriso, perde o ânimo. Às vezes perde o emprego, perde dinheiro, tem muitos prejuízos, né? Perde alguém que você ama, que talvez tenha te abandonado ou talvez tenha falecido. Eu não sei em qual área da sua vida você sofreu aí alguma perda, mas eu quero te dizer que Jesus vai te trazer nesta tarde uma palavra de vitória, de restituição e de reencontro. Eu sou a pastora Vanderly, eu sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, Eu sou o pastor Marinaldo e juntos nós estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, que tem nos dado, essa oportunidade, esse momento tão maravilhoso. Por quê? Porque esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Orar pela sua vida, trazer uma palavra, hoje uma palavra, aleluia, da parte do Senhor Jesus, que será muito importante e interessante. Eu tenho certeza, que no final você vai ver. Fique conosco, porque Deus tem muito para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero já aproveitar e te pedir para você preparar aí um copo com água. Sim. Nós vamos estar orando por essa água e pedindo a Deus que Deus entre com providência, consagrando, esta água em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E hoje, pastor, nós vamos falar sobre mais uma parábola de Jesus, Isso, Na verdade, nós já temos aqui uma playlist com várias parábolas, Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero lhe dizer que nós já gravamos, falando sobre outras parábolas, parábola do semeador, do joio e do trigo, do bom samaritano. Então, depois, inclusive, no finalzinho, eu vou deixar, essa playlist com todas as outras parábolas que nós já trouxemos aqui no canal. E hoje, pastor, nós vamos falar sobre qual parábola? Olha só, hoje nós vamos estar falando, irmãos, da parábola da moeda perdida. Isso, exatamente. Pastor, é porque o pastor Marinaldo vai ler na versão NTLH, Mas ela é conhecida como a dracma perdida. Tem até música falando aí da dracma perdida, Então, a dracma é uma moeda. Primeira coisa que nós precisamos esclarecer, que esse relato bíblico, uma parábola de Jesus, era um estilo, uma forma que Jesus tinha de pregar usando histórias. Então isso aqui não foi uma história real, não. Foi uma ilustração que Jesus trouxe para as pessoas daquela época. Essas pessoas entendiam muito bem o valor para aquela jovem, Nós vamos trazer essa narrativa no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no seu capítulo 15, inclusive, pastor Marinaldo. Só Lucas é quem traz essa narrativa, dessas parábolas, que Jesus vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, Então, aqui é um bojo, assim, sabe, um grupo de parábolas que, na verdade, Jesus está querendo falar sobre o mesmo assunto. Aleluia, E a gente observa que Jesus, ele usava muito, as parábolas. E, amados irmãos, nós vamos estar, lendo aqui, no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e no versículo 8, a partir do versículo 8, Jesus, observe que Jesus continuou, porque é o que a gente estava falando aqui sobre as parábolas. Então, exatamente. Ele continuou aqui, trazendo, mais uma parábola, e começa assim, Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Observe que ele chega nesse momento, na parte A do versículo 8, Jesus ele traz essa palavra, uma afirmação. Isso. E aí depois ele continua dizendo... Só um minutinho, meu bem. Essa afirmação, ou seja, já era uma prática, que se uma mulher, tendo 10 dracmas, perdesse uma, que ela iria procurar. Isso. Ela não ia deixar para lá. E daqui a pouco eu vou trazer aqui a explicação. Nós fomos fazer uma pesquisa. Eu me lembro, pastor Marinaldo, que no ano passado, o senhor não estava lá, não. Mas no ano passado,
eu fiz aqui, né, um retiro espiritual com um grupo de mulheres mensageiras do rei. E o tema do retiro foi justamente a dracma perdida. Então, ali naqueles 2 dias de retiro espiritual, nós ensaiamos o louvor, apresentamos o louvor e nós mergulhamos, né, nesses 3 versículos. E foi assim uma grande restauração para os nossos corações. E nós trouxemos um outro entendimento para além do que tem aqui nessa parábola. Mas ainda aí na parte B do versículo 8. Jesus continua assim, ó. Ela acende uma lamparina porque ela perdeu. Aí Jesus fala, ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Então a gente observa, aleluia, que daqui a pouco você vai falar sobre essa importância, essa perda dela, entende, amados irmãos? E a gente observa que ela insiste em procurar. E Jesus afirma aqui, aleluia, que nessa procura ela vai achar. Entende, amados irmãos? Observe que quando a gente começou aqui, a pastora falou logo no começo, né, daquilo que a pessoa perdeu. A gente sabe que tem várias situações que a gente perde. Entende, amados irmãos? Mas essa palavra a gente quer, aleluia, trazer para nossas mentes. Amém. Observe que o próprio Jesus Cristo, ele traz essa parábola falando dessa mulher, falando de algo que ela perdeu, muito importante, aleluia. Mas nós vamos trazer para nós aquilo que a gente perdeu, aleluia, mas crendo com fé que tudo que foi perdido a gente vai achar. Amém. Entenda, amados irmãos? Exatamente. Nós vamos achar, a gente observa que o próprio Jesus Cristo mostra, ele traz essa afirmativa que ela procurou, ela achou. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que quem procura, acha. Entende? Ainda mais quando você procura algo, que antes de você procurar, você chama Jesus. Verdade. Entende? Quando tem situação, às vezes, que o inimigo, às vezes, nos cega. Falando sobre essa situação dela, que ela perdeu. É verdade. Tem situações, amados irmãos, que a gente perde até uma coisa mesmo dentro da nossa própria casa, que a gente procura em vários lugares. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, né, será que o inimigo está nos cegando que a gente não está vendo? E muitas vezes a pessoa fica ali, né, não consegue dormir direito, entende? Fica ali impaciente, se estressa, porque é algo assim que às vezes a pessoa quer encontrar naquele momento e não encontra. Precisa daquilo. Tipo, uma chave. Você vai sair. Um documento. Um documento, né? Então, assim, você precisa pra ontem, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que você pode deixar pra lá. E você procura, e realmente, é como se a gente ficasse cego. Né? E a gente preocupação. Fica preocupado, a gente não consegue se concentrar mais em nada, porque fica aquilo martelando na nossa mente, entende? Agora, pastor, imagine a situação de irmãs que estão aqui, que perderam o emprego, né? Então aqui, logo nesse primeiro versículo, aqui no versículo 8, qual é a palavra de estímulo e de ânimo para a sua vida? Não desista de procurar, né? A mulher, ela pegou aqui uma ferramenta, né? Ela pegou uma lamparina. Na minha versão diz, ela pegou uma candeia, ela pegou um candeeiro. Ela não tinha essa energia elétrica como nós temos hoje, ela não tinha uma lanterna. Mas alguns aspectos, né? Em primeiro lugar, eu disse que eu já tinha feito um estudo, porque eu fui para um retiro espiritual com mulheres. Amados, qual é o valor de uma dracma? Né? Você pode fazer a sua pesquisa. A dracma, ela era uma moeda grega, lá da Grécia Antiga, e inclusive é considerada a moeda mais antiga do mundo, a moeda que mais perdurou desde a Grécia Antiga até recentemente, até 2002, lá na Grécia. A moeda oficial da Grécia era a dracma. Só foi substituída pelo euro, né? Quando o euro, né, foi oficializado ali na maioria dos países da Europa, então passou a ser a moeda oficial da Grécia. Então a dracma, ela existiu agora até o século 21. E ela vale um dia de trabalho braçal, ou seja, de um ajudante de pedreiro, vamos dizer assim. Olha, pastor, só para facilitar a conta, vamos imaginar que corresponda a R$100 nos dias atuais. Vamos imaginar assim, que corresponda a R$100. Então essa mulher, ela perdeu uma moeda de prata equivalente
a 100 reais. Ela tinha 10 moedas. Então vamos imaginar que ela tinha R$ 1.000 e ela perdeu 100 reais. É claro que se a gente perder 100 reais, a gente vai procurar. Só que tem o seguinte, quando a gente observa aqui que Jesus estava tratando de um assunto que era corriqueiro ali de todo mundo. Por isso que ele já começa fazendo uma pergunta retórica, que é aquela pergunta que todo mundo já sabe qual é a resposta. Ele diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? Porque, irmãos, naquela época, havia um costume em Israel que uma mulher, uma moça, uma jovem, quando ela estava prometida em casamento, aqui eu estou trazendo um estudo bíblico, viu, irmãos? A parábola, Jesus ele não está falando sobre a cultura judaica, né? Nós é que estamos trazendo aqui um acréscimo. Na cultura judaica, muitas vezes, o noivo, ao invés de dar aliança de noivado, o anel de noivado, como atualmente se faz, né? Que tem aliança de noivado ou anel assim de diamante que o noivo dá. Naquela época, era muito comum o noivo dar um colar com 10 moedinhas. E esse colar, a noiva colocava aqui, ó, irmãos, sabe? Colocava assim, já deve ter visto aqueles filmes antigos, que colocava, sabe, tipo uma tiara com aquelas, ó, moedinhas ao redor. 10 moedas. Então ali era o dote, era um sinal de casa, sabe? Era um compromisso. Era um compromisso. Agora imagine a situação dessa noiva perder uma daquelas moedas. Como é que ela ia botar a tiara pra sair na rua, faltando uma moeda? Logo na frente, no rosto dela. No rosto dela, que inclusive as moças, elas gostavam de mostrar isso. Sabe, olha, eu estou comprometida, olha aqui que o meu noivo me deu. E o noivo também gostava de ver a sua noiva usando. Então era como se fosse assim um colarzinho que valesse R$ 1.000. O grande problema não era apenas o valor da dracma em si, era o valor do compromisso. E para aquela época, pastor Marinaldo, se ela, como noiva, não soubesse cuidar de um colar, como é que ela iria cuidar de uma casa, de um marido e de vários filhos? É verdade, né? Isso aí era muito vergonhoso para ela. Exatamente. Essa situação. Primeiro, ela tinha que usar. Ela tinha que usar. Segundo, como é que ela ia usar? Faltando. Faltando. Todo mundo iria ver. O noivo poderia até romper esse casamento. Ele poderia romper o compromisso, né? Então, essa jovem, essa moça, ela estava muito preocupada. Bem, esse é um estudo teológico, sabe, irmãos? E aí no versículo 9, né? Veja que ela perdeu, inclusive, dentro de casa. Ah, pastor, deixa eu trazer também mais uma observação. Sei. Muitas vezes nós perdemos alguma coisa dentro de casa, sabe? Perdemos dentro de casa, dentro da casa do nosso coração, porque nós somos templo do Espírito Santo. É verdade. Né? É isso. Quantas coisas a gente muitas vezes perde e às vezes a gente se conforma, né, com essa perda. Isso. Às vezes a gente fica somente chorando, como que perdeu e acabou. E acabou. Mas não é assim, né? E o pior, pastor Marinaldo, é que muitas vezes a gente perde sentimentos e a gente nem sabe o porquê. Muitas pessoas, eu fico assim observando, até nessa função, nessa missão de ser pastora de mulheres, e muitas vezes eu observo as mulheres que nós somos, sabe, assim, o nosso rosto demonstra muitos sentimentos. Os homens geralmente são mais sisudos, mais sérios e tal, mas nós mulheres, nós expressamos muitos sentimentos, né, na fisionomia. Então, assim, a gente não consegue esconder quando a gente está feliz ou quando a gente está triste. A gente chora com facilidade, a gente se zanga com facilidade. Mulher, como diz o pastor Cláudio Duarte, né, assim, ó, um emaranhado, uns fios desencapados, nós mulheres. Mas às vezes eu observo, pastor, que tem muitas mulheres que não sorriem. Eu observo muitas mulheres tristonhas. Ei, irmã, se alegre no Senhor, aleluia. Talvez a dracma que você tenha perdido tenha sido a dracma da alegria, sabe? Você perdeu dentro da sua casa, você perdeu dentro do seu coração. Às vezes eu passo por alguns dilemas. Às vezes a gente perdeu a juventude, perdeu
o vigor. Às vezes eu me olho no espelho, sabe? E aí eu vejo as rugas. É porque eu tô de longe aí com vocês, mas o espelho, ele não mente não, né? Então assim, eu me olho no espelho, aí eu vejo assim, ó, os olhos cheios de pés de galinha. Então eu tô perdendo a juventude, mas eu costumo dizer, quem não quer ficar velho, então morre cedo. Ainda bem, eu oro para que Deus nos dê muitos anos de vida. Aí às vezes nós já perdemos a força, o vigor. Às vezes você perdeu a saúde. Daqui a pouco nós vamos orar. A gente observa, né? É verdade, né? A gente observa, irmãos, que o próprio Jesus Cristo, ele falando essa parábola, ele traz um ponto muito positivo, entende? O quê? Porque ela perdeu, ela estava procurando e ela encontrou. Aleluia. Jesus fala que quando ela encontra, ou seja, Jesus está trazendo essa palavra aqui, não é pra pessoa, tipo, perdi, né? Perdi minha alegria. Não. Perdi e não posso mais encontrar. Tem pessoas que entram em depressão por alguma coisa que perdeu. Entende, amados irmãos? Aí só tem uma situação que é irrecuperável. É quando alguém morre. Não é verdade? Mas, irmãos, nós já passamos por isso, né? Por perdas, né, de pessoas que nós amamos muito, mas a vida continua. Você não pode se enterrar com aquele ente querido que morreu. Por quê? Porque você tem outras pessoas que também te amam e que você ama. Então, às vezes, eu me lembro, pastor Marinaldo, né, já contei aqui o fato, então assim, quando a minha filha morreu, claro que eu chorei muito. Às vezes as pessoas devem pensar assim, ai, nossa, a pastora fala assim. Irmãos, não é porque eu falo assim, não. É porque eu tinha um outro filho pequeno que precisava de mim, que dependia de mim. Então eu não podia me enterrar junto com Camila, né? Porque eu tinha Júnior, que precisava de mim, que era o meu filho, sabe? Então a vida continua para nós que estamos aqui. E o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, não é verdade? Aleluia, ainda bem que nós não estamos órfãos. Não, nós não estamos órfãos, né? O nosso Deus, ele garante, aleluia, quando fala sobre essa situação, ele mesmo disse, quando os discípulos estavam ali preocupados, que Jesus falava, né, a questão de voltar para o céu, Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, né, vou enviar um outro consolador, amém, o Espírito Santo. Então, amado, todas as outras coisas a gente recupera, né, se alguém morreu, como a pastora falou, não acabou, entende? Quem tá vivo ou viva, segue. Aleluia, irmãos. É verdade. Sofre, a gente sente saudade, sim, é normal, né, do ser humano. Mas não quer dizer, fulano morreu, minha vida acabou, não é assim. Todos nós, quando sofremos algumas perdas, nós temos que entender que isso é uma fase e nós vamos continuar procurando. O que é que diz aí no versículo 9? No versículo 9, Jesus ele continua dizendo assim, e quando encontra, né, convida as amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Glória a Deus. Seja, agora ela convida aí as vizinhas, ela convida as amigas, louvado seja Deus, para se alegrar junto com ela, entende? É verdade. Porque, sim. Né? Porque quando você está alegre, aleluia, né? As pessoas que te amam também ficam alegres. Exatamente. Irmãos, entende? Porque a sua alegria é a alegria daquela pessoa que ama você, né? Que torce, né, em seu favor. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem pessoas que oram por você, que se preocupam com você. Você não faz ideia. Mas nesse exato momento, tem pessoas que estão intercedendo em seu favor. Amém. E, inclusive, nós já tivemos aqui um vídeo falando justamente que a palavra do Senhor diz que é para nós nos alegrarmos com aqueles que estão alegres. E quando a gente lê aqui no versículo 9, que esta jovem, ela chamou as suas amigas e vizinhas, né, para comemorar, porque ela encontrou a dracma perdida, me faz ter certeza que se tratava realmente daquela tiara. Porque, irmãos, ninguém vai fazer, vamos dizer assim, festa por causa de R$100, né? Então, não era o valor financeiro dessa dracma perdida, né? E Jesus, aqui Jesus está tratando disso, né? Que havia um valor enorme, sabe? Para essa moça, para essa mulher aqui, era um valor altíssimo, era muito importante. Essa dracma era muito importante para ela, né? Agora, pastor,
Isso é tão importante que Jesus está usando esta parábola para falar de algo espiritual, né? Que é o que ele vai concluir aqui no versículo de número 10. No versículo 10, Jesus diz assim, ó, ele continua dizendo: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados, né? Então a gente observa aqui, irmãos, aleluia, realmente, né, o próprio Jesus Cristo, ele faz essa comparação. Observe que ele fala que os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador, né? Quando um pecador se arrepende, uma pessoa aceita Jesus e se arrepende de seus pecados. Isso. É por isso que sempre, né, a gente ouve dizer, os pregadores, né, falam isso, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. É esse momento aqui. Esse momento, inclusive, é bíblico. Isso. É o único lugar na Bíblia que está registrado, que tem festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Então, observe que Jesus ele está aqui usando toda essa narrativa, né, trazendo essa ilustração desta parábola da dracma perdida para falar de salvação, para falar de um tesouro muito maior. E olha só, pastor Marinaldo, isso nos traz, sabe, a necessidade de nós vivermos em santidade. Aleluia. Porque essa moça aqui, se a gente for trazendo, né, retomando a cultura judaica, ela não poderia se casar se no colar dela, se na tiara dela, tivesse faltando uma moeda. Assim também, irmãos, é no reino dos céus. Nós não podemos herdar a vida eterna. Nós não podemos nos encontrar com o nosso noivo, Jesus, que está nos aguardando. Amém, amados? Aleluia. Se nós não estivermos levando uma vida de santidade. Então, nesse exato momento, talvez, pastor Marinaldo, já que estamos falando de algumas perdas, às vezes as perdas da nossa vida cotidiana, né, nos afastam de Deus, mas não era para ser assim, não. Não era para ser assim. Inclusive tem uma pregação aqui, né, que eu trouxe aqui no canal, falando justamente, né, sobre ali as tentações pelas quais Jesus passou no deserto e ele venceu. Aleluia. E que nós também, diariamente, nós matamos um leão, diariamente nós enfrentamos lutas, dificuldades, desafios, tentações e nós precisamos vencer. Então, amados, quando a gente perde alguma coisa, o pastor Marinaldo começou aqui a ministração falando disso, que nós temos que chamar Jesus para que a gente encontre. Talvez você tenha perdido o emprego. Então você não deve se afastar de Jesus, você tem que se aproximar de Jesus, sabe? Por quê? Porque as dificuldades da vida vão nos mostrar que nós servimos a um Deus poderoso, a um Pai amoroso. Então Jesus, na verdade, ele não estava falando de dinheiro. Ele não queria falar de dracmas, de moedas, sabe? Ele estava falando de salvação. E assim como quem perde uma dracma, quem perde um emprego, quando encontra, se alegra, muito maior alegria é no reino dos céus, por minha causa, por sua causa, quando nós nos arrependemos diante do nosso Deus. Glória a Deus. Então é isso, amados irmãos, né? Que a gente não desista, você, mãe, não desista, né, da salvação do seu filho, da sua filha, você que é pai, aleluia, também não desista, né? Também você, esposa, não desista da salvação do seu esposo. Mas tá passando, né, por momentos difíceis com ele. Ele é muito duro. Ora, né, pastora? Tem que continuar orando, porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. A gente cita isso, mas a gente tem que entender, né? Martelo que esmiuça a penha é um martelo que quebra a pedra, sabe? Então a palavra de Deus vai quebrar a pedra do coração. Agora, você também que não está congregando, né, que não está cultuando, você que se afastou dos caminhos do Senhor, porque perdeu alguma dracma aí no meio do caminho, né, volte para a presença do nosso Deus. Aleluia. Nós estamos aqui falando da dracma perdida e você pode ser o perdido que Jesus está encontrando nessa tarde. Amém? Então, você pode retornar para Jesus. Procure uma igreja, né, próxima aí da sua casa, e às vezes é até distante, a pessoa prefere até ir para uma congregação mais distante, mas se porventura for você que esteja perdido, eu quero lhe dizer que Jesus te achou. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós vamos nesse momento orar
A pastora vai estar orando pelos Sim, pedidos de oração. sim. Aleluia. E eu estarei orando, apresentando a Deus, esse vaso, copo com água, para que Deus esteja abençoando, consagrando, aleluias, em o nome do Senhor Jesus Cristo, curando. Verdade, amém. Prepare aí que daqui a pouco, a gente, assim que ela terminar de orar, eu vou estar emendando com oração, aleluias, e concluindo em o nome de Jesus. Amém. Quando nós chegamos aqui, no estúdio da Rádio Siloé Divinal, eu, peguei ali todas as anotações, todos os comentários que vocês escrevem e transferi aqui para o caderno. Então, irmãos, escrevam aí nos comentários o seu pedido de oração. Acredite no poder de Deus. Eu aproveito também, pastor, para convidar os irmãos a se inscreverem no nosso canal. Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. É bom você se inscrever, porque inclusive amanhã nós vamos ter live. Amém, pastor? Amém. Deixa seu like aí também. Isso, Nos ajuda muito também. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, porque ajuda, o YouTube a encaminhar esse vídeo para outras pessoas. E você também pode compartilhar esse vídeo aí no status das suas redes sociais. Então amanhã, ao meio-dia, todos os dias ao meio-dia, mas amanhã, de forma mais específica, amanhã, nós vamos trazer uma palavra ao meio-dia. Live ao meio-dia. Amém, irmãos? Então, nós temos um encontro amanhã e nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias por esta palavra maravilhosa da dracma perdida. Te agradecemos, meu Deus, pela palavra de ânimo, de incentivo, de renovo, de restauração e de restituição que o Senhor trouxe para cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que os irmãos e as irmãs que estão aqui conosco, aleluia, estão bem alimentados do maná celestial que o Senhor derramou na nossa mesa. Eu aproveito, inclusive, meu Pai, para abençoar o almoço, a mesa dos nossos irmãos, aleluia, que neste momento estão aí almoçando. Abençoa, meu Pai, aleluia, o alimento cotidiano, o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado nesse dia de hoje. Abençoa, meu Deus, a vida financeira dos teus filhos. Meu Deus amado, aqueles que perderam o emprego, que o Senhor esteja abrindo porta até mesmo onde não tem parede, que o Senhor esteja abençoando esses currículos, essa carteira de trabalho, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando com aquela promoção, meu Pai, que esse irmão, essa irmã aí estão esperando, que o Senhor esteja abençoando a aprovação no Enem, no vestibular, no curso ou no concurso, que o teu povo seja próspero sobre a terra que o Senhor tem nos dado. Meu Deus amado, abençoa, meu Deus, aqueles que perderam a alegria. São muitos que estão aí depressivos, deprimidos e tristonhos, angustiados. Devolve, Senhor, a alegria, o cântico nos lábios, o sorriso no rosto. Meu Deus amado, oramos também por aquelas pessoas que perderam algum ente querido, algum amigo, algum parente. Oh, Espírito Santo, nosso Consolador, traz, meu Deus, o refrigério à alma desse irmão, dessa irmã. Tu és o nosso ajudador, que o Senhor esteja agora carregando no colo essa pessoa, pegando pela mão e colocando de pé. Meu Deus, eis aqui, meu Pai, esses pedidos de oração. O Senhor viu quando eu escrevi cada pedido. O Senhor leu. Meu Deus amado, no nome de Jesus, vá ao encontro, meu Deus amado, dessa pessoa, aleluia, que escreveu crendo. Eu te peço, Espírito de Deus, entra com a tua divina providência, aleluia, que o teu sobrenatural aconteça na vida de todos esses que estão escrevendo nos comentários. Meu Deus amado, aleluia, nós estamos aqui, meu Pai, para nos alegrar com os que se alegram, mas também para chorar com os que choram. E o motivo, e o Senhor sabe, a nossa missão aqui, o nosso propósito é abençoarmos essas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus, ainda na tua presença, meu Pai. Deus amado, no nome de Jesus Cristo. Nesse momento, meu Deus, nós clamamos a Ti, meu Pai, por cura, por milagres. Deus amado, no nome de Jesus, que você esteja agora visitando, meu Deus, esse irmão, essa irmã, que você esteja aí agora, Pai, entrando com cura, aleluia, repreendendo todo o mal, toda a inflamação, meu Deus, toda a doença, Pai, que em nome de Jesus, que você esteja curando. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor não mudou, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Meu Pai, nesse momento também nós te apresentamos essa água, Deus amado, no nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor esteja, meu Senhor, consagrando agora esta água, Pai. Abençoando, aleluia. Que venha acontecer milagres, Pai. Que venha acontecer curas. Que venha acontecer libertações. Que venha acontecer, meu Deus, algo, aleluias. Que o Senhor verdadeiramente esteja aprovando esse milagre, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos a tua providência, que nesse momento agora, esta água, Deus, sirva de remédio para curar, para libertar, aleluia, em o nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus, né, amados? Creia no milagre, creia no Senhor Jesus Cristo e beba essa água com fé. Aleluias. Amém. Amém, aleluia. Olha, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, assim, você já está aí com a sua água. Inclusive, muitos irmãos, muitas irmãs, né, colocam aí a garrafa na geladeira, né, para que as outras pessoas da família também bebam. E você que está procurando, você vai dizer: eu já encontrei, aleluia, Deus já me restituiu e eu tomo posse em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos chegando no final, né, desse momento tão maravilhoso. Louvado seja Deus. E sempre eu deixo aqui, no final, uma palavra para a nossa reflexão. E hoje eu quero deixar Isaías no capítulo 53, louvado seja Deus, e no versículo 5, que diz assim, irmãos: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Aleluia. Reflita nessa palavra, que Deus continue te abençoando em o nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Agradecemos a Deus porque essa palavra foi profetizada 700 anos antes, se referindo a Jesus, né? Então aqui, esse versículo está falando sobre Jesus. O profeta Isaías está falando sobre Jesus e que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Né? E nós encerramos aqui com os nossos 3 conselhos. Quais são? Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Um beijo no coração de todas essas meninas lindas e maravilhosas. Forte abraço aos varões valorosos. Que todos vocês fiquem na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.